Este programa é um oferecimento da Wellness Sport Club e Aromas Bem-Estar. Olá, que bom ter você conosco nesta manhã para mais um Quem Realiza na TV. Na edição de hoje, vamos bater um papo com a Sil da Sunflower. A colunista Thaís Caparelli traz tendências especiais de moda em sua coluna. Renata Santos apresenta no momento Aromas Bem-Estar uma entrevista sobre diabetes com a doutora Nathalie Figueiredo. Na música, recebemos o cantor Dani De Luca, que apresenta o seu talento para nós. E logo depois, teremos um delicioso almoço preparado pelo chefe Niraj. E quem prova este prato comigo e fala sobre a Miltec Engenharia é Leandro Macedo e Matheus Brito. Começa agora mais um Quem Realiza na TV. Fique com a gente. É isso mesmo, Edmilson. Vamos saber quais são as novidades da semana. Já estou aqui com a nossa colunista, Thaís Caparelli. Thaís, tudo bem com você? Tudo bem, Renata, e você? Tudo ótimo também. Então vamos, Thaís, quais são as novidades que você trouxe para a gente hoje? O nosso primeiro assunto de hoje é o shine dress, tendência que marca a retomada das correntes nos vestidos. A moda foi lançada pela Chanel nos anos 90 e o design foi considerado brilhante, seguindo com o status por muito tempo. Essa tendência de peça luxuosa conquistou as novas gerações e invadiu redes sociais como o TikTok e o Instagram. A grande sacada da vez é usar esses modelos cheios de brilho, combinados com peças casuais, como tênis, por exemplo. Não é segredo para ninguém que a Chanel é uma marca atemporal. Fica então a dica para o pessoal de casa. Adorei, Thaís. Com certeza a tendência já pegou entre as mulheres, né? Já está super sem dúvida sendo nenhuma. usada. Vindo da Chanel, então, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Tem mais uma dica pra gente, Thaís? Tem sim, Renata. O Glazed Donut é o visual que tem se tornado tendência entre as gringas e faz referência ao aspecto brilhante e doce, como cobertura de glacê. E sua adaptação para os lábios tem se tornado uma grande aposta. Trata-se de um contorno nos lábios, feito com lápis marrom e uma cobertura de gloss transparente usada por cima. Eu adoro essa pegada, que é também um grande símbolo da estética negra. Adorei a dica, principalmente, Thaís, para as mulheres que querem dar um volume para os lábios também, né? Isso mesmo, Renata. Então fica a dica pro pessoal de casa. Vai virar uma super tendência, tenho certeza. E qual que é a última dica de hoje? Minha última dica de hoje é do mundo dos acessórios. Vamos falar sobre o tic-tac colorido. Eles são a nova pegada em acessórios e estão impulsionados pelas tendências do TikTok. Agora sua função vai muito além de prender os cabelos. Eles são usados para fazer muitas composições divertidas e estampadas. Vale lembrar que acessórios desse tipo trazem um ar dinâmico para as produções, então com certeza vale a aposta. Isso mostra como a própria moda ela é muito versátil e atemporal, né, Thaís? Olha o tic-tac voltando com tudo. O tic-tac voltando, pois é. Eu adorei. Muito obrigada pelas dicas de hoje, Thaís, mas tem mais um recadinho pra gente, né? Eu tenho sim, eu trouxe aqui para vocês um recadinho da Aromas Bem-Estar. Aromas Irresistível é um perfume de alma e luz. Um convite para que você escreva sua própria história e faça a felicidade à sua maneira. Com notas florais e frutadas, transmite um frescor incrível. Estamos falando de perfumaria fina, de altíssima qualidade, alta concentração de uma fragrância exclusiva e fixação que dura o dia todo. Acesse agora mesmo o nosso site aromasbemestar.com.br e adquira já o seu. Garanto que você não vai se arrepender. Obrigado, Thaís, por mais essa dica da Aromas Bem-Estar. E agora nós vamos conversar com Sil Wellendorf, da Sunflower. Tudo bem, Sil? Tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que E é agradeço. um prazer te receber aqui. Bom, eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente aí da sua trajetória como empreendedora, como foi que você começou e como que foi que surgiu a ideia da marca. Vamos lá, eu resumi bem, Tá. né? Porque a história é bem grande. Eu comecei eu vim de família, né, simples e meu sonho desde criança era empreender. Eu sempre que eu brincava que eu era dona de alguma coisa. E eu, no início, né, depois eu cresci, eu amo música, sou apaixonada por música.
E decidi, depois que eu me casei, decidi abrir uma escola de música. E sempre sem o capital de giro, porque eu nunca fui estudar a respeito, nada, então sem dinheiro, né? Vamos falar português bem claro, sem dinheiro. E peguei uma rescisão que eu recebi, comprei os equipamentos, né, os instrumentos e abri uma escola de música. Na época eu já dava aula de canto, contratei alguns professores e iniciou minha trajetória como empreendedora aí, né? Uma escola de música. Uma escola de música. No início a gente não conseguia pagar o aluguel, porque ainda não tínhamos muito alunos. Então o que eu fiz? Eu sabia fazer coxinha. Então eu levantava às 5 horas da manhã, fazia massa de coxinha e ia vender de porta em porta até as 9 horas, 9h30, mais ou menos, 10 horas, porque eu vendia nas empresas. E aí vendia coxinha semi-pronta. E comecei assim, e aí eu levantava o dinheiro para pagar o aluguel da escola, né? E depois dava as aulas, à tarde, se desse um tempinho, não tivesse aluno, eu saía vender de novo. E comecei assim, depois eu fiquei 9 anos com a escola de música, né? Cresceu, lá em Piracicaba, a gente se tornou referência, né? Lá em Piracicaba e região, vinha bastante gente de fora fazer aula. E nós, depois acabou que eu gravei um CD e comecei a cantar, comecei a ser convidada, né, um CD gospel, e viajava bastante fora do estado e acabava que a escola às vezes ficava sozinha, né, outra pessoa cuidando, e aí sempre tinha aquela, quando eu estava, os alunos voltavam, quando eu não estava, eles saíam. Então eu tive que decidir, ou eu ficava com a escola ou eu ficava com a minha carreira. E como a gente já estava aí sendo reconhecido, eu acabei ficando com a carreira, vendi a escola para outra pessoa e fiquei com a minha carreira e continuei cantando. Meu esposo, ele recebeu uma proposta para vir para Ribeirão, do emprego ao qual ele trabalhava, e para gerenciar uma loja aqui, e aí foi o momento de eu decidir apoiá-lo, né? Porque ele sempre me apoiou em tudo, então eu falei, está na hora de apoiar ele. Então nós nos mudamos para Ribeirão, e quando nos mudamos, as minhas agendas pararam. Então, assim, eu não estava fazendo mais nada. E eu sempre fui muito ativa, né? Acho que quando a gente nasce com esse desejo de empreender, é difícil você ficar parado, né? Você sempre quer fazer alguma coisa. Tá sempre inquieto. Sim. E aí, eu gostava, né? Na época lá em Piracicaba, antes de vir para cá, em 2016, eu fiz um produto, né, que é o Sunflower, e a gente fez para amigos comer e todo mundo gostou, elogiou muito a massa, né, e ficou lá guardadinho. Não era o meu foco era cantar. E quando a gente mudou para cá, ele falou, vamos abrir um café? Aí eu falei, abrir um café com que dinheiro, né? Aí ele falou, a gente sempre fez tudo sem dinheiro, sempre deu certo, vamos abrir um café. Aí a gente começou a procurar pontos, né, que estavam vendendo na época, que tinha muito, né, passa-se o ponto. Uhum. E a gente começou a procurar pontos para montar um café. E tudo 70 mil, e aí os donos não gostavam muito da nossa proposta. Porque você fala assim, olha, eu não tenho dinheiro para dar entrada, mas eu tô a fim de trabalhar e eu parcelo. Então as pessoas não gostavam muito da nossa proposta. Mas nós encontramos um pequeno restaurante, marmitaria ali no Jardim Irajá, que estava sendo vendido, e a gente foi lá ver, né? E a gente conversou com o dono, tudo, e a gente fez a nossa proposta. Ele falou, pra gente não dá, precisa de uma entrada, e acabamos voltando embora, assim, chateados, né? Porque não estava dando certo. Passou, acho que uns 3 dias, ele ligou pra gente, falou, olha, vem aqui pra gente conversar. A gente foi. E sentamos, aí ele falou, e aí, vai ficar com o restaurante? Eu falei, você que tem que falar para nós, né? Como que você quer fazer? Como que dá para você fazer pra gente? Aí ele falou, vamos acertar um valor X por mês, sem entrada. Aí na hora eu pensei, falei, se eu não vender isso por mês, eu posso morrer, né? Então aí a gente fechou o negócio ali, mas um detalhe, né? A gente não tinha dinheiro para começar, para comprar os insumos, nada. A gente nunca trabalhou com o ramo de alimentação. Então eu nem sabia cozinhar, não gostava de cozinhar, comida, essas coisas. E aí eu falei, e agora, né? Agora já vamos ter que correr atrás. E aí meu marido falou assim, olha amor, você vai ter que ir para a cozinha, vai ter que aprender.
Aí ele foi uma pessoa assim muito maravilhosa. Eu falo que ele é excepcional porque ele ficou com a gente uma semana na cozinha ensinando, Que legal. né, todo o processo. Meu marido emprestou o cartão de crédito de uma moça que trabalhava com ele para a gente comprar os insumos para a semana para começar, né? E aprendi ali durante uma semana e a gente foi começando, né? Veio uma amiga de Piracicaba para ajudar no atendimento enquanto eu ficava na cozinha e a gente foi ali crescendo, eu fui aprendendo, aí eu fui tomando gosto pela gastronomia, fui fazer cursos, me profissionalizar nisso, né? E comecei a ficar apaixonada. Hoje eu sou apaixonada, acho que até mais mesmo do que a música, né? Sou muito apaixonada pela gastronomia. E aí fui fazer cursos, recebi, nossa, muita força assim de uma chefe, que é a chefe Karen, e ela me ajudou pra caramba. E a gente cresceu muito ali no Irajá. Nós já estávamos ali. Falar em números. Ainda era cafeteria ainda? Não. Já era Da cafeteria foi para um restaurante marmitaria. marmitaria. A nossa intenção era cafeteria, mas a gente achou esse espaço que Nem, já nem- era. nem foi. Não, a gente nem começou com café. Já foi entendi. direto no restaurante mesmo. Tá. E aí ali a gente cresceu bastante, a gente já estava falando em números, né? A gente já estava vendendo 150 marmitas por dia. Né, era um número bem legal assim, e nós não tínhamos experiência nenhuma como empreendedor, né, a gente não sabia ainda administrar direito, ainda tinha aquele negócio, né, do empreendedor às vezes misturar empresa com casa, né, Pessoa então, física com a jurídica, né? isso, então a gente ainda não estava ainda sabendo lidar com aquilo, mas a gente começou já a ver ali uma mudança, né? E chegou depois de 3 anos, aberto o restaurante, a gente já estava com funcionários, né? Já estava bem legal. Meu marido conheceu um rapaz que estava vendendo uma fábrica de brownie. E aí ele gostou muito da proposta, da ideia, e ficou empolgado. E na época eu estava grávida. Então ele falou para a cozinha, você vai ficar muito complicado, vai ficar muito puxado. Vamos ver essa fábrica de brownie, a gente dá um jeito, compra. Aí fomos ver a fábrica de brownie. E ele ficou encantado e acabamos vendendo o restaurante. Só que aí da venda do restaurante, a gente teve um amigo nosso que veio de São Paulo para Ribeirão, que entrou com a gente de sócio no brownie. E a gente vendeu o restaurante. Na venda do restaurante, a gente falou, vamos pegar esse capital e a gente vai investir, né? E daria até para dar entrada em uma casa, por exemplo. Porém, a gente levou um calote. A pessoa não pagou e a gente perdeu tudo. A gente não tinha onde morar mais, porque não tinha como pagar mais o aluguel, não tinha como investir mais no brownie. A gente perdeu tudo a ponto de irmos morar junto com o nosso sócio, porque ele falou, não, voltar para Piracicaba vocês não vão voltar, né? Vem morar comigo. Então a gente foi morar de favor. Então foi eu, meu marido, meus 2 filhos e eu grávida, né, no caso. A gente foi morar com eles, morávamos em 10 pessoas, foi uma fase bem difícil, porque a gente não tinha R$1, então, tenho que comprar uma pasta de dente, um shampoo, eu tinha que pedir para ele, né? Então, para nós foi uma fase muito difícil, assim, eu acredito que até para o homem, eu acho que é muito complicado, porque o homem é aquele que leva o sustento, né, que é a base, né? Ali, né? E para ele eu acredito que foi muito difícil, mas ele segurou junto, a gente se uniu, seguramos ali junto essa barra e foi passando. Aí veio a pandemia, né? Eu tive meu bebê bem na pandemia. E aí o brownie a gente parou porque os pontos de revenda fechou. Então não tinha como revender, como fazer brownie. Então a gente não tinha como trabalhar mais, né? E aquela loucura de todo mundo com medo, preocupado. E esse sócio nosso, ele tinha uma reserva e estava se esgotando essa reserva também. E todo mundo ficou, e agora? O que a gente vai fazer? Aí meu marido, no meio da pandemia, conseguiu um emprego, né? Foi trabalhar de novo na área que ele trabalhava. E o meu bebê já estava com 4 meses. Eu falei, eu não vou ficar parada, não consigo, eu vou ficar doida desse jeito dentro de casa.
E eu me lembrei do Sunflower. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, amor, eu vou fazer o Sunflower pra vender. Ele falou, eu acho que eu ainda consigo puxar os contatos do pessoal do restaurante. Aí ele conseguiu puxar os contatos e fiz uma foto, fiz pros sócios do Brownie comer. E eles falaram, você tá louca? Por que você nunca fez isso? Porque você já não trabalhou com isso? Eu falei, não sei, ficou lá atrás, guardadinho. Aí a gente começou a divulgar para os clientes que eram do restaurante. E o pessoal começou a gostar bastante, um divulgar para o outro, divulgavam no condomínio onde moravam. E foi tomando uma proporção, né, assim, bem legal. A gente precisou mudar de casa, porque estava pequeno para fazer, a gente mudou todo mundo junto, porque aí esse sócio nosso, ele manteve a gente ali 6 meses, né? Ele que pagava tudo. Depois, nos próximos 6 meses, a gente que conseguia pagar tudo. Entendi. Né? Então, assim, foi ajuda mútua ali, um ajudou o outro. Aí saiu uma causa na justiça para ele recebeu, então ele tinha como agora cuidar da família e a gente também conseguia cuidar da nossa. Então a gente foi nesse momento que cada um foi para o seu lado. O Sunflower a gente teve que decidir ou virar empresa ou a gente parar. E como estava numa proporção legal já, eu falei, então vamos virar empresa. Aí a gente não tinha aonde fazer, né, o Sunflower, porque a gente devolveu os equipamentos do Brownie, a gente parou com o Brownie de vez e não tinha como fazer. E a gente recorreu de novo ao mesmo dono, que é o Josuel, que vendeu o restaurante para nós. Ele tinha uma fábrica de salgado. E aí eu expliquei toda a história, ele falou, não, vem para minha cozinha, à noite eu não funciono, vem, você começa aqui até você comprar os seus equipamentos. E aí a gente começou, aí eu fui fazer um curso de empreendedorismo, porque eu acho que o empreendedor, ele peca muito nisso. A pessoa, ela tem o sangue de empreendedor, né? Mas às vezes você só vai na força do braço, ali na raça, né? E aí você não consegue sair do lugar porque você não tem conhecimento. Então, eu acho que quando você tem essa questão de eu quero ser empreendedor e você vai lá e dá sua cara e tem ideias e são ideias maravilhosas, mas se você tem um ensino, um aprendizado, você consegue ir muito mais longe. Sem curta caminho, né? Sim, com certeza. E te traz muita oportunidade, né? E foi isso que eu fiz. Eu fui buscar conhecimento, fui fazer um curso de empreendedorismo. E aí eu comecei a entender sobre precificação, sobre tudo que um empreendedor precisa, né, saber. E aí fui conhecer o que era o Sunflower, né? Porque Sunflower em português é girassol, né? E aí eu fui conhecer um pouquinho aí do que é. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui nesse bate-papo sobre empreendedorismo com a Sil da Sunflower. É um minutinho só. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Quem Realiza na TV. E você já sabe que para ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do programa e também quem serão nossos próximos convidados e entrevistados, é só seguir a gente. Estamos no Instagram, @quemrealiza e @ecaparelli. Ou se você preferir, é só acessar o QR Code disponível aí na sua tela. Bom, e nós voltamos aqui a conversar sobre empreendedorismo com a Sil da Sunflower. E eu queria que você falasse pra gente aí do menu, quais são os sabores que você trabalha, como que funciona isso? A gente tem vários sabores, são no total 14 sabores, né? E a gente pensou, porque Sunflower? Sunflower em português é girassol, né? E a gente pensou nesse formato porque ele facilita muito para comer. Você come ele puxando as pétalas, né? E são sabores assim que compõem ele, que todo mundo come e fala, acha maravilhoso. Porque a massa ela é exclusiva nossa, não é uma massa de pizza, né? Muita gente olha e fala, é uma pizza, por isso que o nosso slogan não é pizza, é Sunflower. Porque o nome do produto é Sunflower. Então a gente foi entender o que era o Sunflower, a gente foi estudar os recheios, o que fica gostoso com a massa, que a massa ela é mais adocicada. Qual é o carro-chefe? O que mais sai hoje lá? Hoje o que mais sai são os sabores tradicionais, né? Que o pessoal acho que tem medo um pouquinho do novo. Mas eles estão agora entrando um pouquinho nesse, vamos experimentar uma coisa diferente. O que mais sai é o frango com catupiry, calabresa, agora caprese,
né, que é maravilhosa, até trouxe aqui para você. Caprese é maravilhosa, tem o de crisp, que a massa é com torresmo e costela bovina, é delicioso também, é muito bom. Esse que você trouxe aqui é especial para o Outubro Rosa, é isso? Isso, nós estamos participando de uma causa, né, do Hospital do Câncer, e a gente criou um combo rosa, porque a nossa massa não é rosa, mas a gente fez um combo rosa, né, até mesmo para conscientizar as mulheres da importância, né, delas se cuidarem, porque às vezes a gente vai passando, é tanta correria que a gente sempre vai deixando por último a saúde, né? Então a gente fez aí esse combo rosa para as pessoas, é rosa, nossa, outubro, eu preciso fazer um exame, eu preciso me cuidar, né? E a gente fez esse combo e toda a venda desse combo vai ser revertida 20% para o Hospital do Câncer, porque a gente sabe o quanto que eles precisam, né? Nós temos até uma cliente que vai lá de vez em quando e ela vende coisas, né? Ela vai vender chocolate lá, porque ela vem de cidade de fora para fazer tratamento e aqui em Ribeirão é o único lugar que não tem onde ela ficar, né? Por causa, em outras cidades, a maioria tem local para essas pessoas ficar e aqui não tem. Então a gente vê o quanto é importante a gente entrar nessa causa de ajuda, não só conscientizar as mulheres, mas também, né, entrar nessa causa em ajudar um local que ajuda essas mulheres. Legal. Planos para o futuro? Planos para o futuro, muitos, mas um que nós já estamos aí, que vai agora no final do mês, nós vamos lançar aí a venda da franquia Sunflower. Que legal. Então vai ser franqueado o negócio? Sim, sim. Legal. Queria muito agradecer a sua participação, tá? Obrigado, parabéns pela tua história, do teu esposo, porque empreender é isso mesmo. Essa é a história, digamos, aí de mais de 70%, 80% dos empreendedores no Brasil. Sim. É exatamente do jeitinho que você contou. Parece que até um filme passa pela cabeça. Então, parabéns pela trajetória de vocês. E eu queria que você deixasse os contatos para quem quer conhecer um pouquinho mais do Sunflower. Bom, vamos lá. O Sunflower, você pode tanto no Instagram, @sunflower_by_Belendorf, quanto no 16 991 91 70 60. As meninas estão lá prontamente para atender você e marcar o seu momento. Tá aí. Obrigado, viu? Obrigada eu. E agora a Renata Santos tem uma dica sobre comunicação e oratória para você no Fala GMA. Acompanhe comigo. Olá, Edmilson! No Fala GMA de hoje eu trago uma dica sobre o emprego do olhar. Você já parou para conversar com alguém e essa pessoa ficava o tempo todo desviando o olhar? Você quase falava, dá para prestar atenção aqui? E se você é esse tipo de pessoa? Por isso, o emprego do olhar ele é importante para criar uma conexão, demonstrar interesse e perceber como o outro está recebendo a minha informação. Claro, tudo isso de forma natural. E aí, gostou dessa dica? Quer praticar? Então entre em contato com a gente pelo @escolagma e receba essa e muito mais dicas. GMA, a arte de se expressar. Obrigado, Renata, por essa dica do Fala GMA. Bom, e já corre para receber a sua convidada para o momento Aromas Bem-Estar. Muito obrigada, Edmilson. E agora, no nosso Momento Aromas Bem-Estar, eu recebo a doutora Nathalie Figueiredo, que vem bater um papo com a gente sobre diabetes. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Renata. Eu agradeço muito o convite. Eu que agradeço pela sua participação. E para a gente começar, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa o que é a famosa diabetes e quais são os principais sintomas dessa doença. Então, gente, a diabetes é uma síndrome, né, de uma doença metabólica, né, em que a gente tem um defeito na produção de insulina ou então uma dificuldade de ação desse hormônio. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Então, se a gente tiver alguma disfunção nela, a gente vai desenvolver a chamada diabetes. A falta dessa insulina ou a ação dela vai levar a um ambiente de excesso de açúcar, que a gente chama hiperglicemia. E essa elevação do açúcar vai levar
a vários danos no organismo, de uma forma geral. E ela é uma síndrome genética, por exemplo, doutora? Minha avó, ela tem diabetes. Qual que é a possibilidade de eu também desenvolver essa doença? Então, a gente tem alguns tipos de diabetes já descritos, né? Eu acho que as mais comuns, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é diabetes do tipo 1 e do tipo 2. A gente pode falar que o mais comum é o diabetes do tipo 2. E aí você falou em predisposição genética, em história familiar, realmente existe uma hereditariedade, uma facilidade genética para a gente desenvolver. Isso alinhado a fatores ambientais, né? Como, por exemplo, o excesso de peso, o sedentarismo. Em geral, a diabetes vem junto com a síndrome metabólica, que vem hipertensão, colesterol elevado. Então, tem sim uma predisposição genética, mas existem os fatores ambientais que vão modificar aí, aumentar o risco ou não da gente desenvolver a diabetes. E além desses fatores que a doutora comentou agora, quais são as principais causas da síndrome que o paciente desenvolve essa doença? Então, começando com essa história familiar, né, a predisposição genética, alinhada a isso, a obesidade, né, um ganho de peso excessivo, o sedentarismo, a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, histórico, por exemplo, de gestantes que tiveram ganho de peso excessivo na gravidez e tiveram bebês, né, que nasceram com mais de 4 quilos, isso é um outro fator de risco. Então, o momento da gestação tem que ser muito bem acompanhado, né? E, por exemplo, a apneia do sono, né, pacientes que têm apneia do sono também têm um risco aumentado de desenvolver a diabetes. E como que é feito o diagnóstico da doença, doutora? Bom, a maioria dos pacientes ela é assintomática, né? Então, o exame de sangue de rotina, a dosagem de uma glicemia de jejum costuma ser suficiente para a gente fazer um rastreamento da doença. A gente pode utilizar, além da glicemia de jejum, outros exames, como a hemoglobina glicada, que ela nos dá uma média dos últimos 3 meses da glicemia do paciente. E em casos especiais, a gente pode utilizar também a curva glicêmica, né? Que vai medir a glicemia em vários pontos, em vários momentos, né? Em um período de 2 horas, e a gente avaliar se o paciente tem uma boa tolerância ou não à glicose. Então, em geral, esses 3 exames conseguem nos dar o diagnóstico, um dos 3, ou mesmo alguns sintomas podem ser algum sinal de alerta. A maioria vai ser assintomático, mas em casos extremos, você pode ter pacientes que vêm com a sensação de sede, boca seca, urinando bastante, né? A gente chama poliúria, aumenta o volume de diurese. Eles podem ter também alguns sintomas inespecíficos, como tontura, a turvação da visão, um mal-estar generalizado, um cansaço, uma fadiga. Alguns pacientes que estão muito graves podem perder peso desmotivadamente, sem uma intenção, e isso chama bastante atenção para um quadro mais grave. E aí o exame complementar vai nos confirmar se realmente se trata de um diabetes ou não. É preciso ficar atento, então, a esses sinais, né, doutora? Com certeza. Né? Além desses sinais que vão aparecer nos casos mais graves, é preciso estar atento para você fazer exames de rotina, né? Idade, por exemplo, acima dos 40 anos, já é uma indicação de periodicamente você fazer uma glicemia de jejum. E como é que funciona a questão do tratamento, doutora? É um tratamento que vai ao longo da vida. Com certeza, né? O tratamento começa principalmente fazendo uma orientação da mudança no estilo de vida, né? A gente precisa orientar uma boa alimentação, reduzir o índice de glicêmico dos alimentos, diminuir a ingesta de carboidratos, né? Ter uma dieta bem distribuída. A atividade física faz parte também das orientações, o paciente precisa ter um hábito de praticar atividade física, e aí sim entram as medicações. Para o diabetes tipo 2, que a gente está falando assim mais precisamente dele, graças a Deus hoje em dia a gente tem uma gama grande de medicações que podem ser utilizadas, né? Existem medicações orais, existem algumas medicações injetáveis, mesmo que não insulina, e existe a insulina propriamente dita, que vai ser reservado para os casos que são mais graves, né? Ou então com a evolução do diabetes, em algum momento da vida pode ser que seja necessário combinar drogas orais com medicações injetáveis e fazer uso da insulina. Mas a dieta e a atividade física sempre tem que ser a orientação inicial, e em todas as consultas a gente aborda que precisa estar atento aí para essas medidas de mudança do estilo de vida. São fundamentais sempre, né? A questão da atividade física e uma boa alimentação, além de tudo, né, Sim, doutora? com certeza.
E nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo com a doutora Nathalie Figueiredo falando sobre diabetes. Estamos de volta no nosso Momento Aromas Bem-Estar, em um bate-papo com a doutora Nathalie Figueiredo, falando sobre diabetes. Aí sempre, né, a questão da atividade física e uma boa alimentação, além de tudo, né, Sim, doutora? com certeza. A doutora comentou sobre a gestação, os bebês que nascem com 4 quilos ou mais, existe uma preocupação. Então, a diabetes também pode afetar as crianças, independente da idade. Sim, eu comentei sobre o diabetes gestacional, né, que é um fator de risco para desenvolver o diabetes tipo 2 no futuro, mas as mulheres com diabetes gestacional precisam ficar atentas aí para os bebês, né? Então, mesmo as mulheres que não desenvolvem diabetes na gestação, se elas ganham muito peso durante a gestação, isso é um fator de risco para essa criança ser obesa no futuro e também ter as doenças metabólicas que vêm junto, como a própria diabetes. Hoje em dia, as crianças, a gente tem que tomar um pouco mais de atenção com isso. Não só nesse ambiente em que elas estão ainda dentro do útero, mas no dia a dia. A gente tem visto muitas crianças com excesso de peso, né? Crianças que às vezes ficam muito em jogos, televisão, não são ativas, não praticam atividade física e têm uma dieta extremamente inadequada. E esse ganho de peso, com certeza, é um fator de risco para um diabetes, que não pode ser no futuro tão longe. A gente já tem crianças com diabetes obesas com diabetes do tipo 2, né? Infelizmente. Na criança, o mais comum é a gente encontrar o diabetes mellitus do tipo 1, que a gente não falou muito aqui, mas o diabetes tipo 1, ele tem uma herança genética também, mas é um defeito, né, no sistema imune, uma doença autoimune em que a gente desenvolve anticorpos que vão atacar o pâncreas. E esse pâncreas, ele é destruído e a criança ou adolescente pode desenvolver uma falência completa aí de insulina. Então, esse é o mais comum a gente encontrar no ambiente de uma criança e adolescente. Mas com o aumento aí de obesidade, dos casos de obesidade, a gente hoje em dia já tem crianças com obesidade e diabetes mellitus do tipo 2. Por isso que é sempre importante esse acompanhamento com um profissional, né, doutora? E para a gente finalizar, além desses fatores de risco que você já comentou até aqui, existem outros que os familiares devem estar atentos, o próprio paciente também? Fatores de risco para o diabetes, Isso. você fala, né? Então, são esses os fatores mesmo que a gente comentou, né? Para o diabetes tipo 2, é estar atento para uma boa alimentação, prática regular de atividade física, né? Fator genético a gente não consegue modificar, né? Exato, a herança, né? A famosa herança. Então, o fator genético a gente, né, lida com ele. Idade, né? Porque acima de 40 anos aumenta-se então a chance de um diabetes do tipo 2. Então, esse a gente não consegue modificar, mas manter um estilo de vida saudável desde o começo, né? Desde a infância, adolescência e um adulto saudável, com certeza é um fator que vai nos proteger para desenvolver a diabetes. É o que nós temos aí para pensar e tentar evitar o aparecimento dessa doença tão importante e tão prevalente, né, que merece uma atenção especial. Com certeza, doutora. E para a gente finalizar, então, quais são os telefones de contatos e redes sociais para o pessoal que ficou interessado em agendar uma consulta e passar por uma avaliação? Então, meus atendimentos acontecem no W-Office, tá? A minha rede social é Nathalie Figueiredo, doutora.Nathalie Figueiredo. Lá tem os telefones de contato, tá? E será um prazer atendê-los. Eu agradeço muito pela sua participação aqui no programa, doutora. Eu que agradeço, Renata. E aproveitando inclusive a sua participação aqui com a gente, eu gostaria de aproveitar este momento para falar de um produto da nossa querida parceira, a nossa Aromas Bem-Estar, presente aqui no nosso programa. E o recado é para você e para o pessoal de casa sobre esse produto, que é o Bi-Smooth, que é o que existe de mais poderoso quando se fala de colágeno hidrolisado e enriquecido com o poder da biotina. Entre os principais benefícios do nosso colágeno estão ajudar na saúde e beleza dos nossos cabelos, auxiliar a ter unhas mais resistentes e saudáveis e ajudar a ter uma pele mais bonita, claro, trabalhando fortemente na prevenção e tratamento da osteoporose e todos os outros tipos de doenças ósseas. Ele também atua na prevenção ao envelhecimento e no fortalecimento dos nossos ossos, cartilagens e também os ligamentos. Ele é verdadeiramente um suplemento de uso
quase que obrigatório para qualquer pessoa. Então não perca tempo, adquira já o seu no nosso site aromasbemestar.com.br, repetindo, aromasbemestar.com.br. Doutora, esse aqui é o nosso presente para você e depois eu quero que você comente com a gente como é que foi passar pela experiência com o nosso produto. Obrigada. Eu que agradeço. E agora a gente tem um recado especial da nossa escola GMA de Comunicação e Oratória para você que deseja potencializar. Quer transformar o seu 2022 com apenas 4 meses? Invista na sua comunicação, que é um diferencial. Com o GMA Prime, o curso de oratória mais completo da escola GMA, você conquista a habilidade fundamental de se expressar, capaz de encantar. Aprenda a ser mais assertivo com esse método exclusivo, rápido, prático, produtivo e preciso. Adquira esse pacote funcional de técnicas linguísticas que pode mudar a sua vida. Nessa verdadeira academia da expressão, com 16 aulas presenciais em grupo e mais 5 aulas particulares que ocorrem também presencialmente, você se desenvolve pessoal e profissionalmente, tornando-se mais envolvente. E matrículas abertas, gente! Então, não perca tempo. Conheça o treinamento e entenda que esse será o seu melhor investimento. Consulte as nossas condições especiais de pagamento. GMA. A arte de se expressar. E agora o assunto é música aqui no Quem Realiza na TV. Nós estamos recebendo aqui o cantor e compositor Dani De Luca. É isso, Renato? É isso mesmo. Quem chega para animar o nosso programa, Dani, seja bem-vindo aqui ao Quem Realiza. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado. Bom, queria que você começasse contando um pouquinho da tua história, da tua trajetória aí na música pra gente. Vamos lá. Eu comecei a cantar, assim, profissionalmente mesmo, em bar, essas coisas, assim, com 12 anos. Eu saí de casa para tocar. E fui até dos meus 12 aos 17, assim, eu toquei, eu tive tudo que você imaginar, eu tive dupla, banda, trio, enfim. Na verdade, é engraçado que eu nunca pensei em cantar sozinho. E aí, em 2014, quando eu tinha 17 e tal, eu pensei em desistir, assim, que eu tava, já tinha desiludido da coisa. Eu tive um último projeto, que era tipo uma dupla, e aí não deu certo, né, cada um foi para um lado, e aí eu até pensei em fazer o que eu nunca tinha pensado, que é estudar. Aí eu vim para Ribeirão, eu sou de Jardinópolis, né, e aí eu comecei a estudar e tal, só que eu ainda, na época, o Facebook estava surgindo, assim, mais forte, pelo menos regionalmente, e eu postava uns vídeos e tal, e aí acabou que eu conheci um primeiro empresário, um amigo meu e tal, assim, que a gente se tornou amigo, que ele viu um vídeo meu e tudo mais e tal. E daí foi. O resumo é que dali de 2014 até 2017 as coisas começaram a rolar. A gente gravou o primeiro trabalho, eu fui para São Paulo, fiquei um tempo lá, a gente gravou o primeiro single, lançou clipe e tudo mais, trabalhou rádio, TV, e aí a coisa começou a andar, assim, começou a crescer na internet, né? E a gente começou a fazer bastante show. E em 2018 eu decidi dar uma pausa, quando eu fui criado pelos meus avós, né? Na Jardinópolis. E aí meu avô sempre me acompanhava, sempre estava comigo, era o meu pai de criação. E aí em 2018 ele faleceu e eu decidi dar uma pausa, assim. Aí emendou a pandemia, acabou que agora a gente está voltando com um trabalho novo. Voltando com tudo, né, Daniel? Com tudo, DVD novo. Você comentou com a gente que você atrai um público bastante jovem. Então, o que você enxerga que quais são os seus diferenciais com relação a tantos artistas que a gente tem, bons, não só na nossa região, mas no país inteiro? Sim. Uhum. Eu acho que assim, sempre foi e acho que sempre vai ser de trazer público que não é só da música sertaneja para música sertaneja. Acho que sempre foi um diferencial meu e eu creio que vai continuar sendo, assim, porque eu tenho muita referência que não é do sertão. Assim, meu pai ouvia, sei lá, Tonico Tinoco, Tião Carreiro Pardinho, ouvia Chitão, Zezé e tal, e minha mãe ouvia Bee Gees, tipo, Stevie Wonder, Michael, então, assim, eu sempre tive uma mesclagem desde sempre do pop com outras vertentes, assim, da música.
E acho que isso sempre somou no que eu produzo, sabe? Nas minhas músicas, tanto de composição quanto de repertório, enfim, músicas que eu consumo. E acaba que eu tenho muito público que às vezes nem ouve tanto sertanejo, mas fala, tipo, eu gosto porque você canta, sabe? E aí acaba ouvindo minhas músicas, e, enfim, acho muito massa conectar gêneros, sabe? Conectar pessoas de outros estilos, assim, porque eu acho que a música é pra unir, né? Sim. Não é tipo pra dividir, assim, eu vejo muito. E suas inspirações na música? Quem é aquela pessoa ou aqueles artistas que você fala, poxa, essa linha que eu quero seguir? Eu tenho muitas, assim, muita vertente, igual eu falei, eu ouço muita coisa, assim, mas dos antigos, assim, eu admiro muito mais, assim, que é Bruno Marrone, o próprio Zezé também, Chitão, enfim, essa galera que são consagrados, assim, pra mim são inspirações tanto vocais, Edson Hudson, enfim. E dessa galera nova também eu admiro muito o trabalho que grandes artistas e até médios e pequenos artistas vêm fazendo, que estão tomando um espaço muito diferente, assim, na música. A galera está crescendo, cada um com o seu estilo, e eu acho isso muito válido, assim. Então eu tenho inspirações desde das antigas até para a galera mais nova, assim, desde internacional até nacional também. E falando em futuro, então, Daniel, quais são os próximos projetos? Agora é o DVD, né? Esse DVD é um álbum que vai chamar Vício, a gente vai gravar ao vivo aqui em Ribeirão Preto. E a gente vai trabalhar ele ano que vem inteiro. Vão ser 5 músicas inéditas de composições minhas. E vão ter uns purri de modão também, que eu gosto pouco. E aí a gente vai trampar ele e vamos voltar com tudo aí, esse DVD. Queria agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço. Queria que você deixasse aí seus contatos de rede social para quem quiser Dani conhecer De um Luca pouquinho mais do seu em todas as redes trabalho. sociais, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, tá tudo lá, TikTok agora também tem, né? E é isso, só seguir lá, acompanhar, a gente vai gravar o DVD, vai ter o lançamento, enfim, vai ser muito massa. E antes de música, vamos pro nosso brinde, Isso. então, só para dar aquela molhada na garganta. Aí sim! Agora bora cantar? Vamos demais, né? Essa moda chama Conta Fake. Essa é a primeira música que a gente vai trabalhar do DVD. E, enfim, sou suspeito pra falar, né? Olha quem diria, eu aqui de novo sentado nessa mesa todo dia, bebendo e chorando no bar que eu jurava que não mais viria. Achei que depois de conhecer ela eu até mudaria, mas foi só uma briga e agora eu já tô bloqueado. Fiquei só e agora eu não consigo nem ver seus status. Eu vou fazer conta fake, eu vou pra beber e passar raiva vendo meu amor. Eu vou fazer conta fake, eu vou, já pode se preparar pra ganhar seguidor. Eu vou fazer conta fake, eu vou pra beber e passar raiva vendo meu amor. Eu vou fazer conta fake, eu vou, já pode se preparar pra ganhar seguidor. Essa daqui a gente tá nessa aposta. Então vai gravar. Mais uma pra gente, então. Fazer uma romântica aqui, que tem esses dois lados no DVD, né? Essa música chama Uber. Essa é uma das músicas que a gente vai trabalhar ano que vem também. E uma das minhas favoritas, particularmente. Quarto revirado, rosto molhando, e o que aconteceu? Seu Uber chegando, eu desesperado, pedindo pra Deus que o seu Antônio do céu tá vermelho possa esperar.
gente brigando, falando besteira e eu sem entender. Aonde um casal que era tão lindo veio se perder. E o seu Antônio mandando mensagem, pedindo pra não demorar. Você até pode ir, também pode ficar. Só sei que ainda dá pra cancelar. Não escuta aqui que eu vou te falar. Mas antes me empreste esse celular. Passaram uns minutos, ela tá dizendo que se arrependeu, que por uma briga boba, uma vida tão boa quase se perdeu. E olha no que deu. É que na hora da raiva a gente esquece do quanto valeu. Desculpa ter feito o senhor vir até aqui, mas fala pra mim como é que eu posso deixar ela ir embora agora. Perdoa o tempo que eu fiz você gastar com a minha história, mas pode cancelar embora. Mas pode cancelar embora. Estamos de volta com o programa Quem Realiza na TV. E você já sabe que para ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do programa e também quem serão nossos próximos entrevistados e convidados, é só seguir a gente. Estamos no Instagram, @quemrealiza e @ecaparelli. Ou se você preferir, é só acessar o QR Code disponível aí na sua tela. Bom, e agora nós vamos conversar aqui com o chefe Niraj. É isso mesmo? Exatamente. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, chefe. Muito obrigado pela oportunidade para chamar eu aqui na programação de vocês. Realmente eu agradeço muito mesmo. Bom, primeiro eu queria que você começasse a contar um pouquinho para a gente da sua trajetória aí na gastronomia. Você é indiano? Sou indiano, eu chamo o chefe Niraj. Na verdade, eu sou engenheiro eletrônico e telecomunicação, eu fui MBA Marketing e Telecomunicação. Trabalhei em muitas multinacionais, mas sempre fui paixão através de comida. Porque desde pequeno eu gostava de ver minha mãe cozinhando, inventando algum prato para nossa casa, ficava bem legal. Então, quando comecei a trabalhar multinacional, mas não era tão paixão fundamental como alimentações. Então, eu cheguei no Brasil, larguei meus empregos, abri um pequeno projeto chefe em casa. Começamos a trabalhar na casa de pessoas, levar um prato indiano, elaborado, decorado. Então, depois eu descobri, trabalhei nas Twin Palace como café da manhã, como um chefe trabalha dia a dia, a como uma vida é pressão a trabalhar como chefe. Depois voltei para a Índia, fiz uma faculdade de gastronomia, voltei, depois pensei como que eu posso lançar alimentações, comida indiana no Brasil, porque paladar, alimentos, condimentos são bem diferentes de dois países. Então comecei a estudar Ayurveda. Hoje nos apresenta, nos leva ao nosso culinário, além de comida indiana, paz, Ayurveda, medicina alimentícia. O dia a dia completa a quantidade de proteína, ferro, minerais no nosso corpo. Então hoje chegamos no mercado, trazemos culinária verdadeira indiana com mais medicina alimentícia aqui na Ribeirão Preto. Que bacana. Muito obrigado. O que você está trazendo para a gente hoje aqui no almoço e quais são os ingredientes que vão nesse prato para o pessoal de casa? Na verdade, como todo mundo sabe, 85% de população são indianos vegetarianos. São pouca parte de Índia consome carne. Então hoje estamos trazendo para você um prato vegetariano que chama Butter Paneer. Como o nome butter já vem com manteiga caseira, então nós preparamos esse prato com ghee. Aqui é uma de manteiga clarificada, preparamos um prato, refogamos bastante molho de tomate caseiro, tomate mesmo, com outros ingredientes, tipo cebola, tomate, alho, com um pouquinho condimento, nós já importamos da Índia. Cravo, canela, anis, jaipur, garam masala, cúrcuma, todos esses ingredientes de composição colocamos nesse prato, junto com creme de leite. Esse prato, além de completa proteína dentro do corpo, é bem suave, bem leve e picante para você consumir diariamente. Que bacana. Qual que é o carro-chefe aí do teu trabalho, chefe? Nosso restaurante carreiro-chefe, nós somos de carneiro,
Aí, segundo lado é ricota. Que ricota é uma de prato chama paneer, é feita com leite da vaca. Para fazer paneer, nós utilizamos nosso próprio leite da vaca, não compramos para o mercado. Carne do chefe carneiro. Carneiro é uma das carnes bem complicada que você prepara. Porque muitas vezes a pessoa reclama que tá cheiro mal, é muito forte. Então, a carne do chefe, toda semana nós prepara carneiro com forma a diferentes ingredientes diferentes. Já preparamos carneiro com Nutella, carneiro com Coca-Cola, carneiro com vinho. Então, assim, nós temos várias receitas com adição com condimentos indianos aqui para vocês. Chefe, quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho nós vamos experimentar aí essa delícia que você trouxe para a gente. E eu queria que você deixasse aí seus contatos para quem quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, redes sociais, enfim. Eu agradeço muito, primeiramente, que você me dá uma oportunidade, vir aqui, apresenta a nossa culinária, apresenta a nossa cultura para todo mundo que estão vendo agora nesse momento. Nós temos espaço, Food Park, onde tem vários culinários, especialmente indiano. Ele fica na rua Raul Peixoto 729, perto da Ribeirão Shopping. Caso nós estamos na iFood também, com o nome da Lotus Fish Spice. Instagram, Lotus Fish and Spice. Instagram de Facebook, estamos na mesma coisa. Caso você pode fazer pedido pelo meu telefone particular, também pelo WhatsApp, 16981807634. Tá ok, então. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Muito obrigado. E os meus convidados para o almoço de hoje são Matheus e Leandro, diretores da Miltec Engenharia. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Edmilson? Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, prazer. Time Miltec, muito honrado pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês. É isso aí. Muito prazer aí, obrigado pelo convite. Estamos aqui, né? Prazer é meu. Conversa. Vou começar com você, Leandro. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aí da atuação da Miltec. Tá. A Miltec é uma empresa jovem, foi fundada em 2016, né? A princípio a gente criou a empresa para o ramo da construção civil residencial, mas migramos para obras de saúde, né? Então hoje a gente tem uma equipe de engenheiros, arquitetos, todos voltados e especializados em projetos hospitalares, em obras hospitalares. E estamos atuando, estamos com algumas obras, né, de parceiros relevantes aí no segmento, Beneficência Portuguesa, São Cristóvão Saúde, Unimedes, e estamos no ramo aqui, né? Legal. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com a nossa conversa com o Matheus e o Leandro da Miltec Engenharia. É um minutinho só. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Quem Realiza na TV. E você já sabe, para ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do programa e quem serão nossos próximos convidados e entrevistados, é só seguir a gente. Estamos no Instagram, @quemrealiza e @icaparelli. Ou, se preferir, é só acessar o QR Code disponível aí na sua tela. E nós voltamos aqui para a nossa conversa com o Matheus e o Leandro da Miltec Engenharia. Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho, apesar do pouco tempo da empresa, eu sei que você já tem vários projetos, queria que você contasse para a gente de algum projeto marcante. Cara, um projeto muito marcante para nós foi o início no Grupo São Cristóvão Saúde, por ser um convite do próprio Valdir Ventura. Meu amigo Valdir Ventura. Né, um querido. Primeira unidade fora da Moca, né, atendendo o público de beneficiários na zona norte do estado de São Paulo. Foi uma obra muito marcante pela infraestrutura, um conceito novo, né, projeto do Lauro Michelin, da L+M. Então, muito bacana, foi marcante para nós, foi um início que precisava. Poxa, que bacana. Então. Vocês estão trabalhando aí com pessoas que eu adoro, né? O Lauro é um irmão. O Valdir também é um parceiro, um amigo também. Então estão de parabéns. Começaram bem já, né? Sim, dois feras na área da saúde são sensacionais, referências, né? Referências, com certeza. Muito bom. Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está nos assistindo e evidente não conhece vocês, sobre as soluções que a Miltec oferece para o setor hospitalar. Então, hoje a gente tem esse time, né, de engenheiros e arquitetos especializados na área da saúde, onde a gente está
de frente no projeto, participando desde a orçamentação. As soluções que a gente vem apresentando são, quando a Miltech é convidada para participar de uma orçamentação, a gente trabalha com reengenharia visando otimizar o prazo de obra, o custo e mantendo a qualidade, né? E também a questão da sustentabilidade, né, da obra, que hoje é o que está pegando bastante. Então, é o que a gente vem oferecendo e vem dando certo, né? Junto aos nossos parceiros. Eu queria, Matheus, que você falasse um pouquinho, já que você tocou no assunto da sustentabilidade, qual a preocupação de vocês com a sustentabilidade, né? E esses ambientes, porque o hospital hoje, a gente trabalha muito no setor, você não vê mais hospital com cara de hospital, né? Essa que é a realidade, né? Sem dúvida. É hotel, então ele é muito aconchegante para o paciente, né, para o usuário, e também tem que ser bacana para os colaboradores do hospital, né? Então, como que vocês trabalham isso e também a sustentabilidade? O ponto principal, Edmilson, para que a obra em fase de construção, de desenvolvimento de um projeto, ponto principal é a organização de um canteiro. Né? Você deixar o teu time de campo apto para que não ocorra nenhuma interferência, todos os materiais sejam descarte, seja uma sobra utilização no próprio canteiro, seja destinado todos com certificado de saída, de entrada, é muito importante, porque hoje, pela alta demanda nos hospitais, com uma frequência muito alta, você acaba tendo muita fiscalização. Então, desde uma infraestrutura, uma climatização, equipamentos de alta performance aí para que essa infraestrutura seja o ponto de conforto para um colaborador que está ali dentro no dia a dia, né, frente a frente com os pacientes que precisarão ser assistidos, é uma cadeia que, se não tiver organização, você tem desperdício. Você tendo desperdício, você gera resíduos. Então é fundamental que o time esteja apto, é o que eu falo em todas as nossas obras. Seja uma obra pequena, seja um retrofit ou seja uma expansão como a Beneficência Portuguesa. Tem que ter organização. Então, quando receber uma fiscalização, você está apto para seguir no melhor caminho. Leandro, o mundo está cada vez mudando do dia para a noite, né? Então, a gente está com muitas inovações aí. Como que vocês têm trabalhado isso nos projetos de vocês e também na Miltech? A inovação. Sim. A questão da inovação é também a questão do preparo da equipe, né? Para encarar essas novas mudanças. Então, a gente está sempre se atualizando no mercado, está procurando, igual eu comentei na pergunta anterior, né, respondi, participar com o cliente com as melhores soluções do mercado, desde a questão de reengenharia. Isso é um ponto principal, porque essa otimização de custo para o cliente acaba sendo uma vantagem que ele ganha e a gente segue com ele em outros projetos. Então tem sido um ponto vantajoso para nós, né? A gente está procurando sempre estar com a qualidade, mas também com a inovação correndo junto ali e entregando o melhor para o cliente. Bacana. Queria agradecer a participação de vocês. Obrigado. Queria propor aí um brinde ao setor da saúde do país, né? Já que o Grupo Mídia também atua aí no setor da saúde. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado. E eu queria te convidar, Matheus, a deixar aí os contatos da Miltech para quem quer conhecer um pouquinho mais, ou até se tiver algum gestor hospitalar nos assistindo aí. Sim, acho que entrar em contato com vocês. A Miltech está localizada hoje no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, né? Sou Matheus, diretor de engenharia, o Leandro, diretor de operações. Somos os sócios aí da Miltech. Nas redes sociais, Miltech, @engenharia, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Aqui um grande abraço ao Lauro, da L+M, forte, uma fera aí na saúde, grandes projetos conosco. O Aldir Ventura, né, e outras pessoas de renome aí no mercado e com obras futuras. Bacana. Eu também queria deixar aí, um abraço para o meu amigo Lauro, que esteve aqui há pouco tempo atrás, e um abraço também para o Valdir, que eu espero recebê-lo aqui também, né? Porque ele tem muita coisa para contar, né? Tem muita coisa para contar. A história dele é sensacional. História sensacional. Bom, muito então bom. É isso. Nós vamos ficando por aqui
E você já sabe que para você acompanhar esse programa na íntegra, tem no nosso canal do YouTube, é só você direcionar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aí para você. Eu aguardo vocês na próxima semana, no mesmo horário. Obrigado por me acompanhar até agora e até a semana que vem.